Qual é o limite do humor? O clássico debate filosófico e ético provoca conversas bastante acaloradas faz alguns séculos. Tem gente que acredita que o humor cabe em qualquer situação. E tem gente que tem dificuldade de manter o senso de humor. Tem até quem pense que refletir sobre o humor é um jeito de deixar tudo muito chato. A questão é que ninguém quer perder uma boa piada. O humor pode ser considerado fútil, ou inteligente, quem sabe nobre e virtuoso, mas também grotesco. Geralmente tudo meio junto e misturado. O que parece quase unânime é que tem dias em que só o humor nos salva. Como diz o meme, tenho certeza que eu só não enlouqueci até hoje, porque acho tudo muito engraçado. Bom humor ou mau humor? Para quem estuda, pesquisa e trata a mente humana, a gente investiga bastante a respeito das nossas alterações de humor. E aí é interessante pensar no humor como essa disposição psicológica e emocional sobre o nosso estado de espírito. Se ele anda mais para cima, mais para baixo. E como o bom humor é um sinônimo de bem viver. É um estado enérgico, vitalizado, motivado e motivador. E aí a gente pensa então no humor como sinônimo de alegria e de risada. Isso tudo nos faz muito bem, mas existe bom humor em excesso? Seria ingênuo ou alienante enxergar graça em tudo o tempo todo? Segundo um estudo que a gente fez aqui na Float, para 90% dos entrevistados, o Brasil é um meme que nunca dorme. Mesmo assim, tem gente que acha que isso também significa que a gente está só rindo de nós mesmos, ao invés de resolver os nossos problemas. Mas afinal, a comédia reflete o estado atual da cultura e da sociedade, ou só serve para nos deixar mais alienados? Pode ser apenas um tipo de saída criativa, ou também uma forma de reflexão crítica da realidade. Como diz no poema do Victor Hugo, o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Ou como a gente fala nos dias de hoje, rir de tudo é desespero. Em uma época em que os memes se tornaram uma forma tão onipresente de microentretenimento e de macro-procrastinação, que efeitos e funções será que esses conteúdos estão provocando em nós como sujeitos e em nós como sociedade? Até porque, para além do prazer, a gente sabe que o humor é uma ferramenta de conexão, de subversão e de comunicação ideológica. Oi, eu sou o André Alves. E eu sou o Lucas Lidke, esse é o Vibes em Análise, um podcast que se propõe a analisar algumas vibes submersas no inconsciente coletivo. O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores. As nossas análises estão disponíveis no perfil @floatvibes. A gente também tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. Esse episódio tem apoio da agência Walk, uma iniciativa criada para abrir a cabeça das marcas e ajudar elas a serem parte da solução para um mundo melhor. E se você quer manter essa iniciativa do Vibes Análise no ar e ainda trocar referências no nosso grupo, pode se tornar membro do Vibes Análise através da plataforma Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio. Então vamos lá. André, eu já tenho aqui a minha opinião formada, mas quero saber de você. Você se acha uma pessoa engraçada? Eu tenho a impressão, Lucas, que ser engraçado é uma daquelas características que é melhor que os outros atribuam a você, no lugar de sustentar isso na nossa vitrine narcísica. É. Mas eu gosto bastante do humor. Na clínica, na cultura, na vida. Como é que o humor faz parte da tua vida? Infelizmente, eu sinto que tem bastante bom humor na minha vida. Muitos memes, que são, para mim, esse oxigênio das redes sociais, que inclusive nos permitem respirar um pouco. Também tenho bons amigos que me fazem rir e talvez até com um pouco daquela cumplicidade que vira meio excesso de graça para evitar as desgraças, sabe? Muito bom. Mas vamos entrar melhor nisso. E tem a clínica também, que eu não vou negar. É claro que eu gosto quando os analisandos me fazem rir. Não vou ficar tentando controlar o riso numa sessão. E do meu lado também, eu gosto de fazer o meu analista rir. Tem um descarregamento emocional, assim, quando a gente consegue ser mais leve, mesmo quando a gente está navegando aí em mares que podem ser bem turbulentos e assustadores. Dava um episódio inteiro, Lucas, essa imagem de quantas pessoas gostam de fazer o analista da risada. Esse é um relato bem frequente na conversa de bar. Meu analista me acha o máximo, dá muita risada de tudo que eu falo. Mas antes da gente já mergulhar direto nisso aí, para começar as nossas leituras psicanalíticas, eu penso que o humor tem a ver com rigidez, com uma capacidade que a gente tem de soltar os significados para deixar novos sentidos entrarem.
ou seguir por novas esquinas das nossas cadeias de significação. Que é um pouco disso que você está falando. Estamos navegando em mares turbulentos e assustadores, e aí de repente o humor dá uma amansada, ou pelo menos uma acalmada nas águas. Eu acho interessante quando alguém diz que fulano não tem muito senso de humor. Porque eu fico pensando que, na verdade, o que se está dizendo é que essa pessoa não consegue muito soltar suas convicções. Por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade de rir de si mesma, ou que leva suas opiniões a sério demais. Como se a própria constituição narcísica fosse tão frágil que precisasse ser vigilantemente defendida para que nenhum intruso ameace desmontá-la. Como se a piada fosse meio temida, sentida como um ataque. Ou mesmo que a alegria tivesse um grau de surpresa que fosse insuportável demais. Quando a gente resiste muito ao humor e não tem essa capacidade de rir de si mesmo, eu penso que o que também está em jogo é uma dificuldade de lidar com as imperfeições, com as falhas, com as faltas. Faz sentido? Pois é, André. E aí você vai concordar comigo, tenho certeza, que se tem uma coisa que a internet nos ensinou, é que quando a gente se leva a sério demais, a gente acaba fazendo papel de palhaço. Muito bom. Porque é quando a gente está muito preso e identificado com a performance da imagem que a gente acredita que está transmitindo para o outro, e você está ali naquele palco, levando o personagem e o próprio palco muito a sério, sendo que também está todo mundo nesse palco, e esse palco é uma grande bagunça mesmo, de muita gente batalhando por atenção, o seu show não é o mais importante do dia, é só mais um, até porque os shows simplesmente não param mais, cada vez tem mais shows disponíveis. Uhum. E por mais que você faça ali as suas edições, você não vai controlar os seus lapsos, você não vai controlar a percepção do outro. Então a gente sempre corre o risco de parecer ridículo, mas o mais ridículo é achar que nunca vai parecer ridículo. E nesse sentido até o palhaço não é uma ofensa, o palhaço ele transcende isso, porque você não vai conseguir controlar a percepção do outro. E parecer ridículo faz parte do jogo, porque é um jogo que envolve muita coisa ridícula mesmo. E entre os psicanalistas, isso tudo parece ainda mais difícil de absorver. Porque tem esse imaginário do psicanalista muito sério e sisudo e que tem que manter essa postura e a cara de paisagem. Só que no fim o humor ele pode quebrar coisas bem importantes de serem quebradas. Tem essa função. Pois é, Lucas, mas nesse sentido, o humor tem essa função bastante interessante de fazer a gente cair um pouco na real, de olha só onde é que a gente tá. Sabe aquele meme ou aquela intervenção que parece um pouco mimética de minha senhora, mas olha onde a senhora está. Meu senhor, olha o estado do mundo. Que dá pra gente um pouco desse chacoalhão mesmo, de que olha essa seriedade ou mesmo esse semblante que você tá sustentando, não sei se é bem por aí. Mas eu vou devagar com as polêmicas e a gente pode começar a pensar um pouco, a partir disso que você disse, Lucas, nas funções possíveis do humor. Porque como a gente falou na introdução, o humor está sempre a serviço de diversas coisas, ou diferentes intenções, e até mobilizando algumas funções ou alguns mecanismos psíquicos distintos. Sim. Mas a primeira função do humor, que, na minha opinião, é o que você mais trouxe, é o alívio. A liberação emocional, a catarse, esse desvelamento mesmo. Pegando um pouco o que o Freud pensou, o humor atua como uma espécie de álibi de alguma verdade que o sujeito não tem tanta facilidade para falar. É aquela clássica frase, numa brincadeira pode-se dizer tudo, até mesmo a verdade. A gente usa a brincadeira, o absurdo, o nonsense para testar novos sentidos. Às vezes conscientemente, antes da gente recorrer ao humor, e às vezes a gente só vai tomar consciência desse novo sentido depois que a piada já escapou. Mas o humor geralmente tem essa função de amenizar o que se quer dizer. Meio aquele bordão do Chaves, foi sem querer querendo. Por isso que o riso alivia, porque ele traz uma descarga de energia pulsional, como se encontrasse no outro uma recepção para o sentido que a gente está tentando colocar, mas nos parece meio grave demais, triste demais, angustiante demais, enfim. Então olha que interessante já de largada, como o humor pode ser uma forma muito sábia de levar a vida, porque pode ser um jeito de lidar com a dor e com o sofrimento e ainda tirar algum tipo de prazer ou satisfação disso. Porque o humor é essa construção simbólica repentina, que vai no embalo do circuito afetivo da surpresa para forçar esse sentido novo do qual eu estou falando. Só que de repente, no calor do supetão, a gente sai dessa com um pouco de prazer, com essa descarga pulsional. E eu achei muito bom que você já trouxe essa imagem do psicanalista sério, porque pesquisando para o nosso episódio,
Eu li alguns textos sobre como na história da psicanálise a tragédia parece ter sido muito mais adotada pelos psicanalistas do que a comédia. Justo. São textos que vão nos lembrando que o xiste, o humor, o riso podem ser considerados formas muito efetivas de lidar com o mal-estar. Claro, o Winnicott, o Ferenczi e o Lacan dão passos importantes para trazer o brincar e o rir e a piada para dentro da clínica. Mas o Joel Biermann tem uma fala muito importante em que ele diz que o que existe de risível e irônico nas formações do inconsciente foi recalcado pela psicanálise, substituído por um discurso enganoso, excessivamente dramático. Então a gente pode pensar que toda vez que está impedindo aquilo que é digno de piada de aparecer e substitui isso por algo necessariamente dramático, tem uma dança com os registros que a gente está fazendo. Sendo um pouco lacaniano nesse momento, é como se a gente substituísse a falta de sentido do real pelo sentido fechado do imaginário. No lugar do nada disso faz muito sentido, vem o sentido é único e é me fazer sofrer. Fui muito longe? Você sempre vai bem longe, André, mas você sabe que eu vou contigo. No episódio de hoje, muitas gracinhas comigo. O Freud tem esse texto de 27 do humor, e ele vai falar disso mesmo, de como o humor é um mecanismo muito sofisticado da mente humana para afastar os afetos desagradáveis ou aversivos. É a graça que traz prazer, e o desagradável fica mais suportável e até divertido. Claro que tem a risada mais performática, ou até falsa, social, mas tem um riso que é de perder o controle, de não conseguir segurar o riso, e isso é muito prazeroso. Um alívio muito momentâneo, talvez tão prazeroso quanto não conseguir segurar o tesão, pulsão sexual. E se o humor é mais um estado de espírito, que pode ser inclusive cultivado de forma individual, como uma postura, uma forma de encarar a vida, tem esse outro conceito que você já falou aí, que é o xiste, que ele trabalha no texto de 1905, os xistes e sua relação com o inconsciente. O xiste, palavra bem em desuso, mas os psicanalistas conhecem, é aquela piadinha, uma risadinha às vezes meio nervosa, que vem junto com a piada, é o ato de fazer a piada ou de ouvir a piada também, porque vem meio que aquela risada às vezes meio constrangida ou meio sem graça, um comentário que é espirituoso. A brincadeirinha aparentemente inofensiva. E é também o que a gente chama na psicanálise de uma formação de compromisso, diante de um conflito psíquico, assim como são os atos falhos, os sintomas e os sonhos. Então o xiste ele pode ser uma ótima reação defensiva, inclusive para essas outras formações de compromisso. Isso porque ele é uma falha na barragem do recalque, é uma válvula de escape para o inconsciente. E essas brincadeirinhas, elas se inserem muito bem no campo social. Elas inclusive precisam do outro para ser endossadas, e assim esses desejos reprimidos, esses impulsos sexuais ou agressivos e esses conflitos inconscientes vêm à tona de um jeito um pouquinho disfarçado, mas socialmente aceito. É o que a gente poderia chamar de uma bobagem importante. No Seminário 20, o Lacan fala que a psicanálise é feita de bobagens. Por quê? Porque toda brincadeira é digna de ser analisada em um contexto analítico, porque uma brincadeira nunca é só uma brincadeira. Mas isso no setting, apesar de que, é óbvio, todos nós fazemos microanálises dessas bobagens fora do setting, no dia a dia da vida, no entre sessões aí. Não é mesmo, André? Senti algo mais tangente, talvez mais frontal aqui. Você tá querendo dizer que eu faço análises silvestres, Lucas? Eu faço um pouco. Com quem a gente tem intimidade, a gente se autoriza mais a fazer também. Perfeito. E às vezes escapa, a gente faz de novo sem querer querendo, porque é um jeito da gente lidar com as coisas também. No começo você me perguntou se eu me acho uma pessoa engraçada e eu continuo sem saber muito bem, mas eu já ouvi algumas vezes pessoas me descrevendo desde criança como meio engraçadinho ou que faz piadas demais. E aí eu acho interessante demais isso que você fala sobre válvula de escape. Porque o Lacan também nos provoca a pensar de como o xiste desafia o real, no próprio não sentido. Daí a ideia de humor nonsense parece fazer ainda mais sentido. Ou fazer ainda mais não sentido, não sei. Mas eu fiquei pensando no papel do riso na clínica. O Freud, nesse texto, Os Xistes e a sua relação com o inconsciente, fala sobre o riso como um dos efeitos regulares da intervenção analítica. E aí o Daniel Kuperman, que tem um livro bastante interessante chamado Ousar Rir, fala dessa função do humor como intervenção clínica, justamente por ser capaz de promover subversão.
mas sempre nesse fio da navalha da ousadia. Uhum. Porque mesmo dentro da análise, o humor surge do acaso e mobiliza o sujeito a sair de um lugar repetitivo para um lugar de um certo desafio criativo. Quando analisando ri de uma intervenção do analista, é como se virasse a terceira pessoa que ri, mas ao mesmo tempo consegue reconhecer algo que está escondido nas esquinas do psiquismo. E é muito bom quando os dois riem, mas ao mesmo tempo não é porque um riu que o outro deve rir. Ainda mais nesse contexto de análise, quando você escuta alguém falando de um sofrimento, de uma dor, e essa pessoa fala rindo, será que o analista deve rir junto nessa hora? É difícil esse momento da gente ter que marcar, isso não tem graça. Ao mesmo tempo, eu não acho que é condenado em muitas escolas de psicanálise a ideia de rir em sessão, mas a gente sabe que já é mais polêmico se o analista chora em sessão. Bom, esse é outro episódio. Vai ter esse episódio do choro, inclusive. Vai ter. Mas é curioso, porque se a gente pensa na experiência analítica como essa experiência tragicômica, dá pra gente voltar para as funções do humor e pensar no humor como esse exercício da capacidade da surpresa, da ambiguidade, da transformação do que é suprimido e do que é doloroso. Mas também acho que tem um lado um pouco mais sombrio dessa história toda. E qual que seria essa função, André? Essa função de alienação, ou mesmo de negação. Indo naquela direção de um código clássico do humor pão e circo. Sim. Do humor como algo que desvia a atenção das pessoas do que realmente importa, fazendo com que aquele tema não seja necessariamente abordado, nem pelo outro, nem pelo próprio sujeito, operando muitas vezes como uma certa fuga da realidade. Então, se primeiro a gente pontuou como o riso liberta, vale lembrar que o riso também esconde. E essa imagem que você trouxe da gente gostar de fazer o analista rir também me faz pensar nessa função. Sim. De rir para poder esconder. Ou também só fazer rir para ser amado. Aqui, Lucas, eu acho que a gente está falando de quando o humor pode ser o último véu para cobrir o horror e tentar evitar o desvelamento de alguma coisa a qualquer custo. Que é essa imagem que você trouxe de alguém rir de alguma coisa que não tem graça, de algo que é muito dolorido. Sim. E aí o riso entra como um mecanismo de defesa que não só provoca prazer, mas impede qualquer geração de desprazer. E aí a gente começa a complicar. É o oposto do humor tragicômico, porque tenta tirar o elemento trágico. As adversidades, o humor que incita a gente a pensar em outra coisa no lugar da gente elaborar melhor o que está passando pela nossa mente. Indo um pouco longe nas conceituações, o humor pode até ser um recurso para a gente tentar poupar afetos. Mas quando a gente usa num sentido de barrar novas elaborações. E aí a gente também está economizando sentidos. E o saldo final disso é impedir eventuais transformações da nossa capacidade do pensar. Por isso que tanta gente fala sobre o humor como uma forma de emburrecimento, entende? E aí tem aquela frase do Freud que ela é muito contundente, que o humor não é resignado, mas rebelde. Ou pelo menos deveria ser. É muito bom isso, André. Com certeza aí tem um mecanismo de defesa bem inconsciente, que é o recalcamento, que joga o desconforto lá pro fundo e a gente não sabe nem direito acessar o motivo da graça ou da desgraça. Isso parece que tem muito a ver com a forma como a gente navega hoje pelos assuntos, num contexto midiático, passando de tema em tema, notícia em notícia, falas e falas de pessoas que a gente nem sabe muito bem quem é, sem se implicar, sem escutar direito, sem analisar ou até sem se afetar, mantendo uma superficialidade. E, paradoxalmente, se alienando com esse excesso de informações que vira esse espetáculo mesmo, esse circo que você falou, ininterrupto, que também serve como uma cortina de fumaça para outros assuntos ou para outros ângulos daquele assunto, outras profundidades. Mas que vai tudo ficando muito bem maquiado por essa embalagem que é divertida, que é leve, que é descontraída, descompromissada. E aí essa função de alienação e distração me parece muito diferente de uma outra função e um outro formato do humor que vai mais pela chave da ironia. Por quê? Porque na ironia a gente já tem uma dinâmica um pouco mais sofisticada da relação entre significante e significado. E onde se consegue passar uma mensagem falando até o seu contrário, revelando contradições, apontando as tensões, deixando as coisas nas entrelinhas e no subtexto. Então esse é um tipo de humor muito mais sagaz, menos literal, e que inclusive cria uma separação aí entre quem consegue entender e quem não entende, porque está baseado também
em outros conhecimentos prévios e em algum senso crítico. Aí a gente está falando desse humor mais inteligente, um humor que fala um pouco mais baixo, que não precisa apelar tanto para um certo escracho. Ou se a gente emprestar um pouquinho de uma outra função psíquica que a gente tem, que é o sonho, é o humor que utiliza um pouco mais da condensação das mensagens, que vai deixando as coisas um pouco mais cifradas. Esse humor de subtexto e não necessariamente de texto. Mas falando em texto, tem uma produção da psicanalista Marília Brandão Lemos Moraes chamada Humor e Psicanálise, na qual ela traz uma ideia muito fascinante. Ela vai nos lembrando que frente aos descontentamentos da vida em civilização, e claro, das desgraças da condição humana, a gente cria defesas regressivas contra o sofrimento psíquico, as neuroses, o delírio, as drogas, o autoabandono, o êxtase e as sublimações. E o humor, assim como a arte, é um desses caminhos em que, frente à crueza do real, a pulsão vai para o campo das representações. A gente produz um efeito simbólico, como se o humor fosse um jeito da gente sublimar e lidar com as dores do existir, sem perder a graça. Se a gente pensar na ironia, nessa ideia de dizer alguma coisa, por exemplo, através do seu contrário, nesse humor inteligente, isso faz ainda mais sentido, porque tem a ver com um certo desvio pulsional, que a gente precisa fazer para sublimar alguma coisa para dar outros destinos. Para pessoas LGBTIA+, tudo isso é um velho conhecido, que é o shade, que é quando, no meio de umas situações meio difíceis, na frente do opressor, a gente aprende desde muito cedo que o humor pode ser uma forma de lidar com isso. O agressor ameaça, mas a gente não devolve com um contragolpe, mas no shade, nesse ato de jogar sombra, que é também um jeito de não se identificar totalmente com o agressor, mas de produzir alguma coisa mais esperta, mais desviante, um ataque pela tangente sem ser um ataque frontal. Se a gente pensar na função psicossocial do humor, a piada só é piada se o terceiro é tocado por ela. E aí vai endossar a piada com o riso. Na ironia, eu acho que esse circuito é um pouco mais sutil ou mais obscuro, porque a piada pode tanto encostar quanto cortar. E a ironia corre muito o risco de não ser endossada com o riso, mas com um contra-ataque. E aí eu achei uma história muito intrigante, Lucas. O próprio Freud tinha um senso de humor bastante sagaz. Em maio de 1933, quando ele descobriu que os livros dele iam ser incluídos nas listas de livros que seriam queimados nas praças públicas das cidades alemãs e dos campi universitários, ele fez o seguinte comentário: que progresso estamos fazendo? Na Idade Média teriam queimado a mim. Hoje em dia eles se contentam em queimar meus livros. Fazendo um pouco de análise selvagem, e aqui sim, talvez o Freud tivesse usando essa piada não só para aliviar o desgosto de ver o seu trabalho de décadas sendo censurado, mas também como uma forma de aliviar o medo da perseguição que ele sofria. O medo de ser assassinado, inclusive. E ao mesmo tempo, eu acho que o Freud estava jogando um shade. Mas nem todo humor é sombrio, como a gente muito bem sabe. E nem todo humor fica nesse lusco-fusco de dizer sem dizer ou dizer através do seu contrário. Acho que tem, inclusive, um outro tipo de humor que é esse humor mais otimista. Você não acha? Com certeza, que puxe para uma positividade que não precisa ser tóxica, nem ingênua, mas que também convoque alguma esperança, uma esperança não alienante, mas possível. Eu acredito muito nesse tipo de humor e que existe espaço e uma demanda para essa função mais benevolente do humor, bem intencionada e até generosa, no sentido de provocar alguma ventilação emocional no sujeito ou no clima de um determinado contexto social e de incentivar as pessoas a seguir em frente, apesar de todas as dores e desafios. E aí, nesse caso, eu vejo o humor como um bom escoamento bem bruto da pulsão de vida e que pode ter um efeito libidinal bem importante. Ainda mais quando o simbólico não está dando muito conta, quando as palavras não estão ajudando muito, quando muito já foi dito ou quando a gente não sabe mais o que dizer. E por mais sábias que sejam as palavras, às vezes é o poder contagiante do riso que pode nos salvar e que pode trazer leveza, pelo menos enquanto estiver durando a graça. Bom, para ampliar a conversa,
Vamos escutar a nossa primeira convidada, que é a Nádia Moraes. A Nádia é psicanalista, palhaça e pesquisadora do humor como ferramenta analítica. E tem uma história de atuação social em hospitais com refugiados e imigrantes, trazendo o humor como um recurso de tratamento. A psicanálise, ela, com certeza, ela enxerga o humor como uma ferramenta que vai muito além da piada. Definitivamente não é assim, um entretenimento, uma coisinha assim, despretensiosa. Na verdade, Freud dizia que o humor é uma das ferramentas psíquicas mais elevadas. E, na psicanálise, tudo tem um significado. Eu gosto de pensar sobre isso e traduzir da seguinte forma. O humor, ele pode ser, na verdade, uma forma de expressar a nossa rebeldia mais íntima. O jeito que o inconsciente encontra, inclusive, de transgredir, de desafiar as regras e de sobreviver. Vamos pensar num exemplo? Criança no hospital e os palhaços que vão lá interagir com elas. É um ambiente denso, é um ambiente extremamente delicado que exige sensibilidade. É um local de muitas vezes vida ou morte. E sim, tem espaço lá para brincadeira. Na verdade, tem muito mais de humor em contextos delicados, até mesmo de violência, onde o humor ele se faz fundamental justamente porque é pesado. Tem inclusive um documentário muito interessante do Larry Charles, O Perigoso Mundo da Comédia. Ele vai investigar qual é a relação de alguns países onde o contexto é extremamente violento, ou mesmo de guerra civil. Ele vai entender o funcionamento daquela comunidade, daquela sociedade, daquele povo, para lidar com aquilo. E normalmente eles precisam fazer uso do humor e da comédia para conseguir acordar no dia seguinte, para conseguir talvez encontrar um, entre aspas, sentido diante daquele absurdo. Então o humor ele tem espaço em qualquer assunto, porque ele é uma ferramenta para a gente conseguir olhar para aquilo que nos machuca sem sucumbir. Ele serve para desarmar as defesas. Inclusive, eu trago humor para fazer o quê? As pessoas refletirem. Mas quando a gente pensa em limite, o humor ele não é para fazer graça de quem já está sofrendo. Talvez ele seja para dar uma chacoalhada em quem está muito confortável. A gente deve, assim, não rir do oprimido e sim rir com o oprimido. Senão, a ferramenta que está sendo usada não é humor. É infligir a vergonha no outro, como uma forma de repressão ou até de exaltação do próprio ego. O humor, ele não é contar uma piada e dar uma gargalhada. Ele é uma forma de se relacionar com o mundo. Ele é uma forma de raciocinar. É um jeito, às vezes, de abrir caminho naquela dureza do cotidiano. O humor, às vezes, ele é a única linguagem que alcança onde a conversa séria não chega. E isso é muito poderoso. Então, o humor, ele transforma o absurdo da vida em algo que pra gente pode ser mais palatável. Então, o limite do humor talvez seja quando o riso ele deixa de conectar ou de libertar e ele passa a oprimir. Aí já não é humor, é violência. Na minha pesquisa, eu pesquisei muito humor em outros países, o quanto isso revela a nossa relação com a própria cultura. Mas a gente tem, no nosso país, um humor que é muito autodepreciativo, por exemplo. Ou quando a gente fica tão inseguro com algo nosso, que a gente debocha de si para não se sentir tão constrangido pelo outro, ou então para tirar o poder do outro de nos constranger. É muito relevante o humor sarcástico, porque ele vem para muitas vezes questionar a autoridade, para questionar uma ideia. Ele pode ser uma forma de soltar aquele comentário ácido para nos ajudar a existir, a sobreviver a uma situação que está sendo super constrangedora. Tem humor absurdo ou nonsense, que ele traz o inesperado. Ele cria piada a partir de situações completamente sem pé nem cabeça, que saem da lógica. Mas justamente por sair da lógica, nos empresta, assim, a capacidade de não precisar fazer sentido. Não precisar agradar o tempo todo. Não precisar tentar funcionar. Claro que isso mostra que às vezes a gente usa o humor para não enfrentar a verdade. Para não falar aquilo que a gente está sentindo. Ou para falar sim, mas de uma forma que o outro consiga dar uma abertura um pouquinho maior. Quando a gente fala das funções do humor, o humor ele tem poder. Eu pesquiso esse tema há muitos anos e eu acho super legal para a gente conseguir se aprofundar nesse poder que o humor tem em duas referências que eu considero, assim, fundamentais. Um deles é o filósofo Henri Bergson, ele tem um livro chamado O Riso. Para resumir, ele diria que o riso, ele corrige comportamentos rígidos, ele pode ser uma ferramenta para incentivar a adaptação social, tornando a gente mais flexível. A gente tem um psicólogo, Robert Provine, ele foi um dos grandes pesquisadores do riso. E ele falava assim que o riso ele serve para conectar, para desarmar.
para me ajudar a entender o outro. Isso desde que a nossa linguagem não estava desenvolvida. De todas as funções do riso que até hoje estão sendo estudadas pela ciência, inclusive, olha, volta e meia sempre tem a ver com pertencer, compreender o outro, se fazer entender. Sabe quando tem um grupo do nosso lado, assim, de repente rindo? Tem uma parte do cérebro que faz um clique, que é uma parte que vai nos levar a tentar entender o outro. Já vai se ativar dentro da nossa cabeça uma coisa assim, o que está acontecendo? Deixa eu entender o outro. Isso me parece muito bonito, né? Tá dentro da gente, independente da interpretação que o homem quiser dar, fisiologicamente falando, o riso fundamentalmente ele tem a ver com criar laços, com estabelecer conexões. E na própria antropologia, né? O humor ele vai reforçar também a identidade cultural e vai ajudar a manter o equilíbrio social. Inclusive é comprovado que a gente ri 30 vezes mais em grupo do que a gente ri sozinho. Olha, eu acho que os memes, eles podem ser uma forma de terceirizar a comunicação ou as emoções nas relações, porque já tá tudo lá, já tá tudo pronto, naquela intensidade, naquela expressão. Eu pego lá no meu pacotinho e coloco. Acho que muito da função do meme, do humor no meme, é me sentir pertencente, é tentar me conectar com o outro. Mas é como se fosse uma fábrica de expressões emocionais rápidas, que podem se também alienar a gente. Porque o humor, ele não é só brincadeira. Ele pode ajudar a moldar uma visão de mundo, lembra? Os memes, eles são muito legais, eles são ótimos, a gente ri, compartilha e realmente se conecta. Eles criam uma sensação muitas vezes de comunidade, né? De que a gente tá fazendo parte, assim, de algo maior. Como se a gente fizesse parte de uma grande piada interna coletiva. Mas ele pode manipular, distrair, transformar uma coisa séria numa piada pronta. A gente fica terceirizando as nossas reações, pegando emprestado lá naquela prateleira infinita da internet e tirando uma coisa da equação, que é o fato de estarmos realmente conscientes daquilo que a gente sente, daquilo que a gente quer dizer. Então, para entender meme e usar esse humor, sem querer ser politicamente correta, mas é fato, a gente não pode ignorar quem também pode estar ganhando com ele. Porque nesse humor digital que a gente vive hoje, o meme, algumas vezes, ele é tão estratégico quanto uma campanha publicitária. E parece que é risada, né? Que é um controle, assim, pela risada, mas é pela alienação. Ele pode distrair a gente de uma busca mais sincera pela verdade, não só dos fatos. Por exemplo, eu realmente tô chorando de rir? Eu realmente tô gargalhando enlouquecidamente ao digitar um kkkk? Ou aquilo tava fácil e pronto e eu não tive aquele tempo pra respirar, observar? Então, além de tudo isso, essa facilidade, ela também pode nos desconectar de sentir e pensar com humor. Então, os memes, eles descontraem, eles conectam, sim. Mas a gente precisa saber rir com consciência para também não ser manipulado sem perceber. É bem interessante escutar a Nádia falando desse pensar do humor como ferramenta analítica e também essa via do riso como transgressão. O curso dela na Casa do Saber, inclusive, traz alguns desses detalhamentos e dessas elaborações. Mas sabe que o que mais me pegou no que a Nádia diz, Lucas, é essa ideia do meme como algo que reduz, ou uma forma de linguagem que tenta ser um pouco mais econômica nas nossas reações. Que liga um pouco com o que eu estava falando antes sobre economizar circuitos afetivos e economizar sentidos. Eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Torres recentemente falando sobre como ela julga os memes como uma forma muito elaborada de linguagem. E eu concordo. E eu também concordo com a Nádia dizendo que os memes podem ser um recurso que diminui a nossa capacidade relacional, de elaboração e também de ligação, de circulação de afetos e de sentidos. E aí eu acho que a gente está dançando o tempo inteiro com uma questão bastante interessante, que é como o humor está sempre colocado na tensão, ou nessas tantas tensões que existem por trás do humor. Tem inclusive vezes que o humor é utilizado para tentar eliminar essas tensões. A gente já escreveu um pouco sobre esse efeito de uniformização do entretenimento crônico das redes, ou efeito mid, mar de mesmice. E o humor, às vezes, quando vai nesse caminho do bordão, da repetição, acaba promovendo exatamente esse achatamento. Parece que a gente está sempre escutando a mesma piada, ou repetindo a mesma piada. Ou pior, às vezes parece que a gente é a piada o tempo inteiro. Pois é, André, e já que a gente vai entrar nesses terrenos mais movediços, a tensão maior que eu acho que a gente tem que abordar aqui de frente, que é o elefante branco no meio da sala desse episódio, é a tensão dos dilemas da lacração e da suposta ditadura do politicamente correto, e de como isso atravessa
a natureza do humor, que é essa crítica de que tá tudo hoje muito chato, porque parece que não dá pra fazer mais piada com nada, e que o tal do mimimi vem reprimindo a nossa liberdade de expressão. Porque tem mesmo essa hipervigilância, essa constante probabilidade de você ser caçado e cancelado, de que qualquer conteúdo vai chegar em alguém que vai tentar anular a sua fala, porque aquele humor ofendeu, ou porque fez pouco caso de alguém, ou porque não olhou para todos os lados possíveis daquela questão. Claro que o ápice disso é de fato aquela famosa piada de tiozão, né, que é preconceituosa, que é antiga, que evoca estereótipos contra os quais a gente luta para desarmar, muito numa premissa de que enquanto a gente estiver rindo de piadas que são machistas ou racistas ou homofóbicas, essas forças ideológicas vão continuar sendo normalizadas, porque afinal é só uma brincadeira, mas é uma brincadeirinha ou é discurso de ódio? E aí tem muitas vezes que essa virada de rir do opressor, que é o que você trouxe ali com a história do Shade, como é que você consegue rir do opressor e não do oprimido? Essa invertida é muito interessante e faz com que muitos opressores aleguem, por exemplo, que não, mas se você não pode zoar do gay, você também não pode zoar do hétero, sabe? Mas a melhor comédia vai ser aquela que pode ser crítica ao status quo, às normas, às convenções, ao invés de perpetuar elas. E a verdade é que o textão do discurso militante se tornou, e a gente tem algumas provas concretas, recentes disso, não só chato, mas um certo ruído, que mesmo entre quem se identifica com o conteúdo dessa mensagem, já não se emociona mais. Em muitos contextos virou uma espécie de lugar comum. E o humor pode quebrar essa sensação, porque ele reconvida o interlocutor a escutar. E pode reconquistar, assim, um lugar de humanização, de não levar tudo e a si mesmo tão a sério, apesar dos assuntos em questão poderem ser muito sérios. É óbvio que todo mundo tem muito claro isso em mente, né? Mas é bom relembrar de como o humor fez o trumpismo e o bolsonarismo crescer. A gente sabe que foram programas como o CQC, por exemplo, que deram muito palco para um cara que muita gente ria e se encantava com aquele show de absurdos, com aquela cara de pau, com a história de poder dizer qualquer coisa e dizer o que todos queriam dizer, essa tal da liberdade de expressão radical, que é associada pela extrema-direita com democracia, mas que a gente sabe que não é sinônimo de democracia. Ainda mais quando não existe mais compromisso com a verdade, ou não existe nenhum cuidado para não ofender os outros, ou quando a gente está operando nesse desrespeito absoluto com o outro, ou até com a humanidade que ainda habita em nós. E aí fica tudo pelo efeito ideológico que se quer provocar na audiência com o uso do humor. Muito bom isso que você falou, Lucas, porque eu fui pensando também nesse empuxo da política no mundo todo a humoristas. Do Zelensky na Ucrânia até o Milei na Argentina, essa ascensão de figuras que eram atores e que eram muito ambientados a essa piada a qualquer custo, que de certa forma também é uma forma de humor lacração, e que parecem ser pessoas que estão cada vez mais ovacionadas pelas massas. Mas quando você está falando de piada de tiozão, e até dessas formas meio dantescas de lidar com o sofrimento do outro, e de transformar isso em espetáculo do humor, ou da piada sem graça, acho que aí a gente já está falando do bullying, que é uma outra tensão do humor, que é esse humor muito humilhante, que não há crítica, há apenas ataque. Como se fosse um pouco aquele ato de jogar uma torta na cara do outro só pelo prazer sádico de ver aquela pegadinha. A gente ri da maldade, simplesmente porque alguém escorregou e levou um tombo. Bom, o TikTok, assim, a céu aberto, isso que a gente está falando. A gente está falando aqui também dos extremos do deboche. O ponto de tensão é que o humor nunca vai ser politicamente correto, totalmente, porque vai ser sempre permeado pelo inconsciente, e nada mais impoliticamente correto do que o inconsciente, esse grande ambiente sem noção que existe dentro de todos nós. Mas há limite. E muitos limites têm que ser respeitados. A grande pergunta de será que vale tudo pela piada? Perco o amigo, mas não perco a piada. Perco a civilização, mas não perco a piada. Eu lembro desse episódio recente, muito impressionante, de um dos últimos comícios do Donald Trump antes dele se tornar presidente dos Estados Unidos mais uma vez, em que um comediante diz que tem uma ilha de lixo no oceano e essa ilha chama-se Porto Rico. É muito louco como nos tempos do viralismo parece que até a trollagem tem que ser ainda mais agressiva, ainda mais destrutiva. Porque, no final das contas, o extremo pode produzir fama e muita visibilidade.
E dependendo de como você lida com o fato de ter sido alvo de um bullying, se você consegue levar isso na esportiva, você também pode viralizar. Quantas celebridades não vieram de memes que a princípio estavam ali passando uma grande vergonha, mas que acabou realizando alguns desejos narcisistas aí de fama e visibilidade, custe o que custar. Bom, e aí nesse sentido, acho que para fechar esse bloco a gente podia pegar uma expressão da Maria Homem, que a gente gosta muito, que é a farofa de estupidez. Essa massificação da estupidez que insiste em diminuir a nossa capacidade crítica, intelectual e até a nossa subjetividade. E que nos coloca em uma posição de idolatria com pessoas que são abertamente, explicitamente estúpidas. E a gente coloca elas em lugares de liderança e meio que baixa o nível para geral. A Maria Homem vai articular isso com o medo que a gente tem da verdade, do saber, do pensamento e também do real e da castração. Porque ser estúpido é um jeito de se esquivar disso tudo. É abrir mão do desejo de saber. É um recuo e gozar na estupidez. É ter medo da própria inteligência e consciência. Então a gente prefere ficar mais dopado, né? Anestesiado, idiotizado. Sendo que idiota é aquele que não faz parte do debate da polis, que se mantém desconectado e desinteressado, sem responsabilidade. Esse pensamento que ela traz vem muito de um ensaio que chama Sobre a Estupidez, do Robert Musil, que escreveu em um contexto de ascensão do fascismo e teorizou sobre como a estupidez pode ser institucionalizada e ter um papel social e cultural, e que existe também uma estupidez que é emocional, que nos torna também não só mais burros e alienados, mas insensíveis e fanáticos. E aí rola meio que um tipo de pacto social, que a gente vai se imbecilizando coletivamente. Para completar, o contexto hipermediático de hoje determina uma lógica de entretenimento crônico. Não é reflexão crônica, não é análise crônica, é diversão e distração e euforia. É um volume nunca antes visto. Um volume tanto de altura quanto de frequência. Não é à toa que muita gente tem pensado numa espécie de crise do pensamento, ou um rebaixamento maciço da nossa capacidade crítica. E indo além, quando a gente escreveu sobre o estádio da selfie e Clowntown, a gente também está falando sobre como muita gente parece que vai dobrando a aposta nessa estratégia da estupidez, de se apresentar como a versão mais caricata de si mesmo, quase como se fosse o inverso do palhaço, porque aí não faz pensar, mas usa a brincadeira para, na verdade, se levar ainda mais a sério na sua performance. E, claro, para continuar revertendo o investimento libidinal em si, e não no coletivo. E aí a gente tem um casamento muito estranho entre as possibilidades identitárias, essa aposta viralista, e o paraíso das distorções, em que tudo que a gente consegue produzir é um tipo de palhaçada que, na verdade, não tem graça nenhuma, e não tem um efeito prático de transformação da nossa capacidade do pensar. Talvez o único efeito seja apenas rebaixar a nossa capacidade de pensar. Para engrossar o caldo dessa discussão, a gente vai escutar uma pessoa que tem notoriamente muito talento para usar o humor na hora de abordar assuntos sérios e bastante difíceis. O ator, humorista, roteirista e escritor Gregório do Vivier. Bom, que prazer falar com vocês, Vibes em Análise, sou fã do podcast, fã de vocês e amo esse tema, então talvez eu fale demais aqui. Já peço perdão de antemão, porque é um tema que eu sou apaixonado, sou obcecado mesmo pelo humor. Nem todo humorista é, tá? Parece que, claro que sou obcecado, você é humorista. Não, tem humorista que odeia falar de humor. Eu odeio falar dos limites do humor. É uma piada, inclusive, entre humoristas. Ai, não, quer ver que eles vão perguntar sobre os limites do humor? Ninguém aguenta mais. Eu aguento, tá, gente? Porque é um tema que eu acho muito difícil, por isso que eu gosto. É um tema que eu não sei a resposta. Minha resposta muda de acordo com o humor, com perdão do trocadilho. Vamos lá, quais são os tipos de humor que tem? E eu acho que existem tantos tipos de humor quanto existem seres humanos. Porque cada ser humano vem com um tipo de humor. É um pouco como a língua, que cada um fala um idioleto, que é o nome para nossa língua pessoal. E ninguém fala uma língua igual. Todo mundo tem um sotaque próprio mesmo. E um léxico próprio, claro, uma maneira de formar palavras. Para mim, o humor é parecido. Antigamente achavam que tinham 4 tipos de humor.
Porque antigamente o humor tinha outro sentido. A raiz da palavra humor é líquido. Achavam que a gente tinha esses líquidos, que eram os humores no corpo, que era o sangue, a fleuma, a bile, eram os líquidos que a gente tinha no corpo e achavam que esses líquidos eram o que regulavam o nosso humor. Por isso acreditavam que tinham 4 tipos de humor: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Sim, era a astrologia da época. Os sanguíneos eles eram mais extrovertidos, né, sociáveis, arianos. Brincadeira. Cada pessoa tinha uma quantidade de líquidos no corpo que fazia com que elas fossem alguma dessas coisas. Então acreditava-se nesses 4 tipos de humor. E isso caiu, claro, isso não existe. Existem muito mais tipos de humor, cada um tem o seu. E claro, existe esse outro significado de humor que é senso de humor. Hoje quando a gente fala de humor, a gente está falando em geral mais desse olhar disruptivo sobre a sociedade, né? De um olhar novo e diferente do que a gente estava acostumado. Um olhar que dá a ver alguém, quando alguém te ajuda a ver algo que você não estava vendo. Te surpreende, quebra as expectativas, faz um tipo de cosquinha no cérebro que pode dar risada ou não. Eu acho que o humor tem a ver mesmo com essa maneira de ver o mundo. O humor ele proporciona esse distanciamento, inclusive a tese do Bergson, que escreveu um livrão sobre o riso. E a tese dele, resumindo a mais ou menos isso, é quando você consegue se distanciar de algo, ou seja, você consegue olhar, mesmo que fosse a si mesmo, como outra pessoa, você consegue olhar a situação de fora, como se fosse um plano grua no cinema, quando você vê a grua sai assim, você vê aquela família de longe. O humor ele proporciona esse tipo de olhar distanciado sobre si mesmo, que é muito útil, é fundamental. Eu acho, vocês que são da psicanálise certamente entendem isso melhor do que eu, que é a importância da gente se desidentificar, sair um pouco das nossas neuroses. Eu acho que é conseguir se olhar de fora e entender o ridículo daquilo. Porque se o riso é um processo de distanciamento, né, você não ri de alguém que está em sofrimento, se você não for um psicopata, claro. Se a pessoa cai e se machuca, você vai ajudá-la. Se ela cai e não se machuca, você ri. Porque a graça está exatamente no fato que parecia que ia machucar, você criou uma tensão, e essa tensão ela foi resolvida no fato que a pessoa não se machucou. Isso, em geral, é engraçado. O fato de você conseguir rir dela vai depender do fato dela estar bem. Isso vale para você também. Eu acho que conseguir rir de si mesmo é a prova de que você está bem. E não só a prova, mas eu acho que também é muitas vezes o motivo de você estar bem. Porque se você consegue criar esse tipo de distanciamento afetivo da própria dor, a dor não é você. Você está sentindo a dor. Você consegue olhar para si mesmo como esse outro. Esse processo, ele para mim, pelo menos, é muito terapêutico. Ele é milagroso até. Você conseguir se olhar como objeto de riso, libertar do medo do ridículo, é fundamental. Eu vivi isso na minha vida, eu era uma criança muito tímida que morria de medo do ridículo. Era o meu maior pavor quando eu era criança. Eu tinha mais medo de rirem de mim do que do lobo mau, do bicho-papão. Eu tinha medo também de tudo isso. Mas no teatro, quando eu subi no palco e começaram a rir de mim, foi milagroso mesmo pra mim. Foi... Que delícia, rapaz, isso é muito bom. Porque não dói. Eu achava que iam tirar um pedaço meu se rissem de mim. Não tiraram um pedaço não, cara. Eu passei a ficar obcecado com fazer as pessoas rirem. Por quê? Porque isso cria um laço. E aí entra outra função primordial do humor. Eu acho que é criar laços afetivos. Toda amizade nasce com uma piada interna. E amizades morrem, em geral, quando as piadas já não têm muita graça. Não só amizades, tá? Acho que casamentos também. O laço humorístico é muito central, pelo menos na minha vida. O fato de vocês rirem juntos de coisas parecidas une. O riso é essa cola, semente cola das pessoas. Acho que um país, inclusive, é muito unido pelas piadas internas. Por isso eu acho tão comovente o teatro, eu acho tão milagroso isso. Você subir num palco e fazer as pessoas rirem. E quando você vê, aquelas pessoas estão irmanadas, que elas estão rindo juntos na mesma hora. Elas não combinaram, elas não se conhecem. E ainda assim, elas estão rindo juntos, como se fossem amigas de infância. Que elas riem no mesmo momento. Ou seja, o humor lembra que a gente tem muito em comum, que a gente tem essa humanidade em comum. Ou no caso do Brasil, que a gente tem um país em comum. Você pode ir a Rondônia, Porto Velho, e as pessoas vão rir de coisas parecidas. Não vão rir de tudo, mas vão rir de coisas parecidas, eu apostaria. Porque a gente tem muito mais em comum do que o que nos separa. E o humor lembra disso. O humor, ele pra mim serve pra falar de tudo aquilo que a gente não consegue falar sério. Então, morte. Dá pra falar sério sobre a morte? É muito difícil, né? Você só fala através de ou metáforas ou piadas. Por isso, inclusive, eu acho que a piada tem essa relação com o poema. Eu acho que são coisas que falam, em geral, dos mesmos temas de formas diferentes. Mas, inclusive, usando algumas técnicas em comum. Como a inversão de expectativa, como essa coisa de olhar tanto o poeta quanto o palhaço jogam um olhar novo sobre o mundo. Um olhar sem vícios. Que é um olhar que também pode ser do alienígena ou do louco.
ou do bêbado. São pessoas que, assim, em geral vão olhar e vão jogar um olhar novo sobre o mundo. O estrangeiro, esse é o olhar do palhaço e do poeta. São pessoas que ajudam a ver por estarem fora. E eu acho que isso ajuda muito para falar de coisas com as quais a gente está entranhada e morre de medo. É o caso da morte, é o caso da doença, da solidão. Porque o fundamental do humor é quando você ri, você entende que outra pessoa também passou por isso. E isso é muito fundamental no luto, você entender que você não está sozinho. Então o humor ele consegue operar esse milagre da união de pessoas que não se conhecem, que nunca se viram. Tem um certo tipo de humor não empático, é o humor do bufão mais que do palhaço. Ele quer causar um choque. Não me interessa isso. Esse tipo de humor. Porque eu acho que o humor ele serve para o contrário disso. Ele serve para catalisar os afetos e unir, não para separar. Então, mas me incomoda o fato de que tem gente que vê o humor como uma coisa não política. E eu acho que ele é a coisa mais política que tem. Exatamente por falar sobre o não dito, a proibição tem um papel muito importante no humor. O risco de ofender alguém, acho que ele é inerente à piada. Uma piada, para ser engraçada, ela precisa ter algum risco. O humorista que não corre riscos, em geral, ele não tem graça. Ele é medroso, ele é careta, isso não tem graça. Em geral, a gente ri daquela tensão que se estabelece quando a piada ela é feita. E será que vai funcionar? Será que vai ter graça? E tem. Então, essa tensão ela é necessária para a graça acontecer. Às vezes a piada não funciona, e é horrível, não? A piada que não funciona dói no fundo da nossa alma. Mas a gente não pode ter medo disso. O que a gente pode ter medo, sim, e deve ter medo, é de machucar os outros, de ofendê-los. Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta quando a gente faz uma piada, para ela não passar demais do limite. A primeira coisa é aquilo que a gente aprende quando é criança, mas muito humorista parece que não aprendeu, que é aquela ideia de que não se fala de corda em casa de enforcado. Você tem que conhecer o receptor da piada, para quem que você está fazendo. Porque a piada funcionar ou não vai ter muito a ver com quem está ouvindo ela, assim, para quem que ela é dirigida. Por isso, o nível de intimidade que você tem com a pessoa, em geral, vai permitir piadas muito mais ousadas. Essa é uma regra geral que funciona. Quão íntimo você é da pessoa, ou seja, até onde você pode ir. E numa plateia que você não conhece ninguém, o humorista acho que tem que ter esse cuidado. Às vezes uma pessoa na plateia inteira pode ficar ofendida. Claro, é muito comum que fique e não tem problema, faz parte. São 400 pessoas, alguém ali pode bater mal. O humorista que fica pensando em cada um dessas 400 não vai conseguir fazer piada nenhuma. Mas, ainda assim, eu acho que tem certas coisas que é bom levar em conta. Uma coisa muito importante quando você vai fazer uma piada é lembrar quem você é, para aquelas pessoas, claro. Uma piada dita por um funcionário, ela vai ter uma recepção radicalmente diferente de uma dita pelo chefe. E frequentemente, inclusive, a piada do funcionário vai funcionar melhor, porque ela vai vir de um lugar mais desprovido de poder. Esse é um paradoxo do humorista, que o poder que o humorista tem de falar as verdades, o poder que o bobo da corte tinha de dizer verdade que ninguém mais podia dizer, era inversamente proporcional ao poder que o bobo da corte tinha, de fato. Ele só tinha o poder de falar aquelas verdades porque ele não tinha poder nenhum, de fato. O ministro não podia falar aquilo para o rei porque ele podia estar querendo tomar o poder do rei, ele podia virar rei algum dia, ele era uma ameaça. Então, esse alvará que o humorista ganha de falar o que pensa tem a ver com o fato dele, em geral, se destroçar no início dos seus atos. Pode perceber que o humorista, mesmo o humorista de stand-up, ele vai começar o ato dele se detonando. Dizendo, não, porque eu sou calvo, eu sou encalhado, eu sou desempregado. Ele vai, em geral, se botar para baixo, porque é isso que vai permitir a ele rir dos outros. Ele vai primeiro criar um laço afetivo, e esse laço afetivo ele vai se dar graças a essa autoderrisão, a essa autoironia, que a plateia vai se identificar, vai se apiedar, vai criar um laço de carisma, de carinho com ele, e depois ele vai começar a rir da plateia, do presidente, de quem ele quiser. Porque depois que ele estabeleceu esse laço, ele pode rir de quem ele quiser, porque ele começou rindo de si. E essa é a beleza do humor. Para mim, o humor é a arma dos derrotados, é a arma dos vencidos, é a arma dos desarmados, é a arma de um povo sem exército. Tanto é que por isso, inclusive, o humor judaico tradicionalmente é muito forte. Ele era forte enquanto não existia um exército, uma nação, não é, por trás dele. Isso é uma tese que não é minha, da Deborah Baum, judia, inclusive, que tem um livro bonito que chama A Piada Judaica, sobre a história do humor judaico. E ela fala uma coisa muito bonita, diz isso, o humor judaico existe porque o humor é a arma de um povo sem exército. E a partir da criação do Estado de Israel, com a Nakba em 48, ela observa um declínio do humor judaico e ela critica vocalmente o humor israelense e diz que as pessoas mais engraçadas de Israel são os humoristas palestinos. Porque o humor judaico hoje está na mão dos palestinos. Ela diz isso enquanto especialista em humor judaico. Porque tem algo no humor mesmo que ele é necessariamente desarmado. Ele é necessariamente vencido.
nisso, ele é o oposto do bullying, que é o humor do mais forte. O humor, para funcionar, ele precisa ser do mais fraco. Cara, os memes são linguagens mais potentes e perigosas do nosso tempo. Eu acho que o meme, ele colonizou muito nossa subjetividade, tem colonizado. Eu, pelo menos, falo de meme o tempo todo, no dia a dia. Às vezes você vê um meme e fala, nossa, isso é muito a minha vida. Aí volta e meia está na vida e fala assim, nossa, isso é muito aquele meme. Então você vê que o trajeto é inverso. E os memes têm essa curiosidade de serem apócrifos. Ao contrário das piadas humoristas, ao contrário das crônicas, dos lugares em que a gente, em geral, consumia o humor, o meme, ele não tem dono, ele não tem assinatura. Quer dizer, os bons memes não têm assinatura. Não tem nada pior do que aqueles memes assinados, com marca d'água, em geral não tem graça nenhuma. O bom meme não tem dono. E sim, por isso mesmo ele é perigoso. Ele pode ser perigoso sim, porque ele hoje é uma ferramenta muito usada na política. Tem uma grande parcela das campanhas políticas que são voltadas à produção de memes. As campanhas mais eficientes são justamente aquelas que conseguem se passar por apolíticas, por apócrifos, então conseguem a tal da viralização espontânea. Esse daí que é o grande perigo e é o que hoje uma campanha política procura. Essa viralização não impulsionada, que faz parecer que o meme foi criado espontaneamente. Porque o bom meme ele tem isso, ele parece uma geração espontânea, parece que ele brotou. E infelizmente a extrema-direita faz isso melhor. Eu acho que tem um motivo para isso. Eu acho que o motivo é que ela é menos medrosa. Acho que ela é mais perversa, com certeza, mas é menos medrosa. Então, Trump, ele passa a impressão de que fala o que pensa, mesmo que ele não fale. E não só ele. Bolsonaro, Milei, são lideranças que falam sem tantos filtros aparentes, pelo menos. E isso é mais engraçado. Essa é a verdade. A esquerda está muito comprometida em não errar, e isso não tem graça. Então, o descompromisso da extrema-direita faz com que ela seja melhor em memes. Isso é muito perigoso, mesmo nos tempos de hoje, porque quem ganha a batalha dos memes, em geral, leva também as eleições. Muito bom poder escutar essas vozes familiares que a gente escuta há tanto tempo aqui no nosso podcast. André, eu achei que você ia falar, mas como não falou, não dá pra gente terminar esse episódio aqui sem lembrar do livro O Psicanalista e o Palhaço, do Duncker com o Cláudio Tebas. Essa é uma obra onde eles exploram muito bem o papel do palhaço como esse sujeito que tem permissão para errar, tropeçar, é esperado inclusive isso dele, né? E rir dos seus próprios fracassos. O que funciona muito bem como uma metáfora para a maneira como a gente lida, ou poderia lidar, com as nossas vulnerabilidades, com os nossos fracassos, com aspas ou sem aspas, nossos fracassos pessoais. Então aí tem uma qualidade subversiva e crítica do humor, mesmo dessa palhaçaria toda, de desconstruir as normas, expondo as falhas, expondo as limitações, e como isso pode ser algo que nos conecta e nos humaniza. E ainda que tenha essa função de comunicação do humor, que mesmo quando a gente pensa lá como a comédia nasceu, na Grécia Antiga como um ato político, como uma forma de contar para as pessoas o que estava acontecendo, não dá pra gente só compartilhar o meme e achar que está provocando grandes mudanças. Provocar o riso é uma boa forma de gerar atenção, mas também tem um risco de virar só entretenimento e não aprofundar as questões. Você falou do Psicanalista e o Palhaço, Lucas, e talvez se eu escrevesse um livro nessa direção do humor, eu pensaria no Psicanalista e o Cartunista. Você sabe que eu tenho uma coleção de tirinhas e de livros de cartunistas que conseguem condensar em poucos quadros grandes enquadramentos da nossa vida. Sim, o André Dahmer, a Laerte, o próprio Schultz, enfim, tem uma coleção que a gente fala depois. Mas tem essa capacidade da qual você estava falando de fazer as coisas virem à tona que eu acho muito louvável e muito precisa. Na clínica eu penso nos memes de uma forma muito parecida como eu penso as tirinhas. A estrutura da piada nos ajuda a dar pistas da estrutura do nosso pensamento, ou dos nossos caminhos do pensar. Sim. E é nessa surpresa tão rápida, tão no supetão que a gente tem quando lê uma tirinha, que o riso consegue fazer a gente acessar o que existe de mais humano e também o que existe de mais desumano em nós. Tem uma tirinha do André Dahmer em que o paciente diz para o médico: dormi por quase 50 anos. Provavelmente o racismo já foi superado. O doutor some de cena e responde lá de longe: cuidado com suas ideias inovadoras, rapaz. E aí nessa hora eu penso que as tirinhas têm esse poder, assim como o humor de uma forma geral.
de condensar algumas ideias muito complexas e nos fazer, e sem nenhuma sobra, nos fazer pensar. E é tão interessante investigar por que uma coisa é engraçada para alguém, mas não é para outra pessoa. Ou por que é engraçado em um dia, mas não é no outro. O que isso diz da subjetividade de cada um. Onde é que pega? Quando a gente começa a elaborar em cima do motivo e da intensidade do riso, a gente vai tendo boas pistas de elementos muito inconscientes. E aí tem algo do caráter interativo do humor, dessa graça que você coloca algumas camadas de subjetividade e aquilo vai ficando mais engraçado e você compartilha e aí vai meio que levando os seus valores, vai levando sua história. E você poder rir junto é se encontrar com o outro em algum outro lugar, que não é bem o mesmo, mas é parecido porque a gente está rindo juntos. E aí fica muito evidente como as coisas têm duplos sentidos, que as coisas não são tão literais. E aí vem uma chance de que alguma coisa que não tenha sido dito ainda, que não tenha sido mostrado, que a gente não tenha percebido, possa vir à tona. Que a gente possa falar de algum lugar que a gente não sabia que existia. E sobre o qual a gente não sabia falar. Sem a gente ter que fugir daquilo que a gente precisa falar. Isso pode até nos transformar, nos ajudar a começar um processo de transformação, de algum jeito, com uma risada. Vamos deixar aqui. Vamos. A gente segue pensando e rindo. E rindo. Até mais. Até. Tchau.